e a todos e a todas. Bem-vindo à nossa live de hoje, conversando sobre metodologias ativas. Um tema tão atual nos tempos de hoje de aulas remotas. Hoje, nossa convidada é Adriana Carvalho, graduada em Pedagogia, mestrado em Educação, Matemática e Tecnologias pela UFPE. Atualmente, coordenadora. Bem-vinda, Adriana Carvalho, à nossa conversa. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui presente nesse momento, né, dentro desse projeto, que é tão importante, né? A gente precisa realmente discutir as temáticas, né, que fazem parte da nossa realidade, e eu espero contribuir um pouco para a gente aguçar mais essa discussão, tá? Sobre metodologias ativas. Então, realmente, a proposta é que seja uma conversa. A gente vai ter essa conversa e eu trouxe uma convidada, né, bem interessante. Eu vou apresentar os slides, né? A gente vai fazer um momento de falar um pouquinho sobre o panorama, né, de metodologias ativas, do contexto atual, né, em que ela está inserida, que a gente pode inserir. Depois eu vou fazer um breve relato de experiência e a gente vai fazer essa conversa de uma forma interativa. Então, deixa eu apresentar aqui o slide. Só compartilhar aqui um momento para vocês, né? Como a gente hoje eu trouxe, né, para a gente começar essa conversa, uma obra literária que foi muito importante e ainda é na minha vida, né? É uma obra literária que tem aparentemente uma proposta para o público infantil. No entanto, Alice no País das Maravilhas é uma obra que ela é repleta de questionamentos, onde a personagem principal, né, Alice, é uma criança filosófica, que tem um perfil filosófico, e ela, durante a obra, ela traz muitas reflexões, né, e ela faz muitas perguntas, é uma criança curiosa, e que também traz muitos elementos que nós podemos fazer uma reflexão com a realidade que nós estamos vivendo atualmente. Inclusive com o perfil do estudante que a gente almeja dentro da proposta de metodologias ativas. E essa imagem, né, esse livro de Lewis Carroll, eu trouxe com a ilustração de Camila Rose Garcia, que eu acho bem interessante, né? Esse momento, né, que vocês estão vendo essa segunda imagem, que ela está caindo no poço, ela é significativa porque a gente pode fazer uma associação com as próprias demandas e os próprios desafios que se colocam na vida do professor. Então, tem uma passagem interessante, né, nesse momento, quando ela tá no momento no jardim, perto de casa, entediada, né, vendo a irmã ler um livro que não tem imagens, e aí, de repente, ela começa a observar o entorno, quando, de repente, aparece o coelho branco, e ela vai seguir esse coelho. Então, a partir daí, né, ela observa onde esse coelho está entrando, entra na toca com o coelho e cai nesse poço. Quando ela cai nesse poço, é uma queda bem significativa, porque é uma queda lenta. Nesse momento, a Alice consegue enxergar tudo que está em seu entorno. E ela expressa, né? A gente pode até observar no olhar dela, né, dessa ilustração, uma angústia, uma apreensão e, ao mesmo tempo, uma curiosidade, porque ela começa a observar que tem livros, que tem prateleiras, que tem potes de geleias, e começa a trazer também conhecimentos que ela, né, adquiriu na vida escolar. E ela começa a refletir sobre longitude, latitude, dentre outros questionamentos que ela faz. Quando ela cai nesse poço, né, quando chega ao fim, ela se dá conta que existem possibilidades, que ela pode escolher, né, para que caminho o que ela vai fazer. E aí, nesse momento, ela entra, né, no local, ela acha uma chave,
E aí experimenta, né? A gente percebe que a Alice faz experimentos. É uma criança curiosa e que tem uma ousadia. Então, ela vai experimentar, não conseguiu abrir, porque ela precisa, né, alterar o seu tamanho, e de repente ela vê uma garrafinha com a bebida, né, escrito beba-me, e bebe esse líquido. Então, ela muda de tamanho. Depois tem um bolinho que ela encontra, né, que tem a palavra coma-me também, e ela também experimenta esse bolinho. Então, ela vai, quando ela sai desse poço, né, desse ambiente, que ela já caiu, já foi para o fundo do poço, e já encontrou essas possibilidades, ela entra no País das Maravilhas. Então, nesse País das Maravilhas, a Alice vai se deparar com inúmeros desafios e inúmeras possibilidades. Então, esse trajeto de Alice, né, até o final da obra literária, é um trajeto de questionamentos, onde ela vai interagir com pessoas e criaturas diferentes, né, e que tem uma característica nessa obra que é o nonsense, né? Ela foge completamente do senso comum. Então, as respostas que são dadas, né, por essas criaturas são respostas que fazem Alice refletir bastante, né, sobre tudo que ela aprendeu. Então, a gente trouxe, né, para iniciar a nossa conversa, esse exemplo de Alice, porque eu acredito que tem tudo a ver com o que nós estamos vivenciando hoje, né? É muito representativo esse mergulho dela, né, no País das Maravilhas, e eu espero que nessa conversa a gente possa sair com mais questionamentos, que a gente resgate um pouco do perfil filosófico que a gente tem, né, inato, né, e que com a educação e com as nossas vivências foram, de certa forma, minimizados. Então, a ideia é essa, que a gente mergulhe nesse universo de Alice um pouco para discutir metodologias ativas, porque é uma obra que tem muito a ver com essas metodologias ativas. Vou passar para o próximo slide. Então, para começar, né, essa nossa conversa, eu queria a contribuição de vocês. Eu trouxe um questionamento que a gente precisa fazer para que a gente reflita um pouco como é que é vivenciado, né, isso no ambiente escolar. Então, a pergunta é: que estratégias pedagógicas com metodologias ativas vivenciamos no ambiente escolar? Aqui embaixo, né, vai ser disponibilizado agora no chat um link. Eu peço que vocês cliquem nesse link e vai ter lá 3 opções para vocês colocarem, né, algumas dessas estratégias que vocês conseguem. Quem é professor vai colocar, né, as estratégias que já adotou, que visualiza, né, que vislumbra fazer, inclusive, no ambiente escolar. E quem não é professor pode colocar enquanto estudante também, algo que fez parte da sua vivência, certo? Que tem a ver com metodologias ativas. Com a ideia, é a ideia inicial que a gente tem sobre metodologias ativas. Então, eu vou dar um tempinho, vocês podem começar a responder. Tá? Eu acredito que já foi disponibilizado. Vamos verificar aqui. Muito interessante, Adriana, esse só aponte com a Alice. Realmente, não é se a gente parar para pensar que história tão próxima de nós agora, né? Cheio de questionamentos igual a Alice. Muito bom. Adorei essa ponte. Vamos ver o que os nossos convidados vão dizer a respeito. Vamos ver, respondam para a gente ver quais são as ideias iniciais. Inclusive, tem umas, sem querer fazer propaganda, mas tem um lançamento da tradução, com a tradução de Ana Maria Machado, dessa obra literária. E que, né, deve ser bem interessante, porque ela se propôs a fazer de forma mais fiel a obra original. Então, eu recomendo, né, quem tiver interesse de se aprofundar na leitura, vale muito a pena. É uma obra que você pode, sempre que você lê, a gente faz uma reflexão diferente. Diferente, tá? É verdade. É uma obra Deixa eu verificar. Não é? Sim, sim.
Vamos ver aqui. Pensar e repensar. Já tem. Ó, eu vou disponibilizar algumas. Já tivemos algumas respostas aqui. Está dando para apresentar? Está aparecendo na live? Sim. Sim? Pronto. Então, a gente está vendo aqui algumas respostas, né, que os participantes colocaram. Pesquisa, escola, conversas e leitura. Então, deixa eu voltar aqui. Bem, voltar para o novo. Vocês colocaram pesquisa, conversas, né, leitura também. Então, a gente precisa ver agora de que forma, né, esses elementos se encaixam na proposta de metodologias ativas. Então, eu não me proponho a responder, a gente vai fazendo a discussão e aí, no final, vocês vão conseguir, né, refletir se realmente tem a ver. Eu vou continuar a apresentação. Deixa eu ver aqui. Estender. Pronto. Então, a gente percebe que né, que são respostas que têm muito a ver com o que a gente vivencia no ambiente escolar. Né? Agora, a gente precisa saber o que são realmente metodologias ativas. Né? É importante destacar que existem várias definições. Não existe uma definição fechada, então tem vários autores. Eu trouxe aqui de José Valente, que é um autor que eu acho muito pertinente as discussões dele, e de José Moran também. Então, eu vou ler. Na concepção de Valente, as metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino-aprendizagem no aprendiz, envolvendo na aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de problemas. Olha aí, gente, a pesquisa aparece aqui, não é verdade? Então, a pesquisa, ela tem tudo a ver com a proposta de metodologias ativas. E a gente vai ver como é que essa pesquisa, tudo depende também de como é que ela é orientada, como é que o professor, que papel o professor assume, né, diante desse processo de pesquisa, e do estudante também. Porque aqui nessa definição deixa muito claro também que o estudante, ele assume um papel de protagonista. Então, será que foi mencionado leitura, né? Aí a gente se questiona, será que na leitura, a gente está trabalhando metodologias ativas? Como é que funcionaria, né, essa proposta de leitura dentro de uma perspectiva de metodologias ativas? Né? É possível? Será que é possível fazer? Então, são coisas que a gente precisa refletir. E aí nós temos outra definição, e essa daí ele já traz, né, Moran já traz integração de dois conceitos, que é de metodologias ativas, e ele também traz um pouco do ensino híbrido, que é uma proposta também de articular, né, os elementos do ensino tradicional, né, do presencial, com algumas contribuições do virtual. Então, como é que a gente vê aqui? Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes, na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida. Então, quando fala de flexível, ela indica o quê? Que esse processo de aprendizagem, ele precisa ter uma avaliação constante, uma avaliação formativa, onde, né, é necessário fazer reformulações de acordo com a evolução, né, da aprendizagem dos estudantes. Interligada é uma proposta que está inserida em metodologias ativas, da interdisciplinaridade. Então, é interessante que a gente articule, tente conectar os diversos saberes, né, as diversas disciplinas dentro de uma proposta, onde o foco é a produção, né, do estudante. Então, o estudante, ele se torna coautor, ele tem, né, ele parte de a metodologia ativa, né, tem como foco
a protagonização. Então, o estudante, nesse processo, ele precisa ser também autor, ele precisa ter uma metacognição, né, que é um outro conceito que a gente traz também. E é importante dizer também que metodologias ativas essa temática não é nada nova, que apareceu agora, 2020, 2019, e, na verdade, isso começou a discussão desde a década de 80, né? E a gente tem relatos de muitas, né, das metodologias ativas que vieram da América do Norte, foram nos Estados Unidos, Canadá, e a gente está trazendo para o Brasil. Então, aqui no Brasil, não é tão nova, mas a gente tem buscado se aperfeiçoar. Então, a gente já tem estudos, já existe mestrado, cursos de mestrado, doutorado, outras pós-graduações que já estão inserindo essa temática. Que coisa boa. Muito interessante. E a gente precisa realmente avançar nessa discussão, porque não cabe mais, né, dentro do contexto cybercultural, essa visão do estudante como apenas um receptor de conhecimentos, de saberes, né? Eles precisam ter autonomia e ser realmente o autor da sua aprendizagem, né? Da produção de conhecimento. E aí a gente... Oi, pode falar? Sair desse lugar, não é? De aprender. Sim, exatamente, passivo. Entrar dentro desse processo, né? Como exatamente. E aí nós temos algumas características de propostas metodológicas, são várias, né? Eu trouxe só algumas aqui para ilustrar, mas nós temos a sala de aula invertida, que tem uma proposta também de disponibilizar para os estudantes o conteúdo, né, do que vai ser discutido. Isso pode ser disponibilizado em vídeos, material escrito, de diversas formas, e a proposta é que o estudante faça um estudo prévio, tenha um contato inicial com o material, e em outro momento seja oportunizada uma troca, né, entre os pares, entre os professores, os outros estudantes, com o intuito realmente de construção de conhecimento. Aprendizagem baseada em projetos. A gente tem, que é muito similar também, a aprendizagem baseada em problemas. A aprendizagem baseada em projetos surge, né, uma problemática, que eu acredito que seja uma das coisas mais comuns, né, que nós fazemos, e vai ser desenvolvida uma proposta metodológica para dar conta de responder a esse problema, né, de trazer soluções, né, e é um percurso que é orientado pelo professor mediador, que assume esse papel de mediador, né, e faz as devidas intervenções. Também, dentro dessa proposta, a aprendizagem colaborativa aparece, né, sempre, está muito imbricada, a cultura digital, a autonomia. Então, vocês vão perceber que eu vou falar bastante desses termos, porque tudo integra essa proposta de metodologias ativas. Então, aprendizagem baseada em problemas. A gente pode partir, né, de um problema que vem da realidade dos estudantes. Tá? E eu vou dar um exemplo prático. Tem uma professora, eu vou até mencionar o nome dela, a professora Débora Macedo, que trabalha comigo. Ela realizou uma pesquisa com base numa situação problema que surgiu a partir de uma contação de história sobre a escrita, né? E aí uma criança, né, algumas crianças começaram a perguntar de onde surgiu a escrita, como é que apareceu a escrita, né? E houve algumas hipóteses. Então, bem interessante, porque alguns disseram, surgiu da mão de Deus, surgiu do piloto, surgiu do autor, né, do livro. E aí a professora, né, fez as devidas intervenções e trouxe material, né, apresentou material junto com os estudantes e trouxe também elementos dos recursos virtuais, né, do meio virtual, para avaliar.
para trazer também, para avaliar como é que ia ser, né, desenhado essa proposta, esse percurso metodológico, e as crianças foram construindo a pesquisa. Então, nesse processo, eles foram autores. O professor, nesse processo, assumiu a postura de mediação. Ela simplesmente poderia ter dado uma resposta, mas ela optou por desenvolver uma pesquisa. E aí foi desenvolvido um projeto muito interessante, onde eles chegaram, né, a essa resposta, confrontaram as suas hipóteses, realizaram socialização, participaram de uma feira de conhecimentos de nível nacional, e foi, assim, muito interessante. Então, esse é um exemplo prático que eu estou trazendo para ilustrar. A gamificação também, como a gente pode falar, é trazer, né, as contribuições, os elementos dos games para uma proposta pedagógica. Então, a gente tem algumas ferramentas e tem aplicativos que já trazem um pouco dos jogos, né, com essa proposta pedagógica, mas é a lógica. A ideia central é isso, é você trazer a lógica dos jogos, né, para a sua proposta pedagógica. Então, a gente tem um aplicativo, né, que é o Kahoot, que é bem interessante, o professor pode trabalhar com quiz e fazer. E o ensino híbrido, eu já mencionei também, né, que é também essa articulação entre as propostas do ensino presencial com os elementos também do ensino virtual, do que tem do virtual que pode nos ajudar na nossa proposta. E é interessante salientar que o objetivo central de metodologias ativas não é o desenvolvimento da metodologia em si. O objetivo central é a aprendizagem, né? Esse processo de aprendizagem. Possibilitar que os estudantes desenvolvam competências, né? As competências que eu mencionei, de autoria, de autonomia, de colaboração, e a gente vai verificar isso no próximo slide. Como eu falei, quais as demandas centrais para que a proposta de uso de metodologias ativas seja significativa para o processo de ensino e aprendizagem. Então, a demanda central, né, que a gente precisa ter em mente é uma mudança de paradigma. Primeiramente, a gente precisa mudar esse pensamento mais conservador de que o professor vai para a sala de aula para poder transmitir conhecimento. Então, não cabe, deixa eu só... Professor, não cabe ao professor assumir esse papel. Ele precisa assumir um papel de mediador e o estudante de protagonista, como eu já havia falado. Vamos ver aqui. E aí, de acordo, olha aí as respostas que vocês trouxeram, né? A gente vê aqui, ó, logo no início, pesquisa, né? Ela está bem colocada realmente nessa proposta. A cultura digital é muito importante, né, nesse processo. Autonomia, flexibilidade cognitiva, que é uma competência que se propõe a desenvolver. Quando eu falo aqui dessas características, né, dessas competências também, ela não se aplica apenas ao estudante. Ela também é direcionada para o professor. Porque aí, quando a gente traz o professor como mediador, ele também tem uma autonomia, ele também é protagonista. De uma forma diferente. Mas aqui, nessa perspectiva, o professor é produtor de conhecimento, ele é um professor reflexivo, e ele também tem essa flexibilidade cognitiva, né? Essa capacidade de aprender coisas novas e estar sempre, né, se ressignificando nesse processo. A criatividade, que é fundamental, e a colaboração. A colaboração também. A gente precisa entender que a aprendizagem colaborativa, ela norteia muito o trabalho com metodologias ativas. Então, tanto na postura do professor em relação aos seus colegas de trabalho, né? O professor, ele também precisa ter essa aprendizagem colaborativa, ele também precisa buscar, né, esses momentos de trocas. E a gente vai ver o que é que a BNCC traz, né? Base Nacional. A Base Nacional como curricular.
O que é que ela traz sobre isso, né? Tem esse indicativo. A BNCC, a gente observa que o foco é no desenvolvimento de competências, né? A gente tem esse avanço. O conteúdo, ele não está central, ele é importante, sim, mas para quê? O que importa não é o conteúdo em si, é o que você vai alcançar com o trabalho em relação aos conteúdos. Então, são os desenvolvimentos das competências. Então, a gente traz aqui na página 9, né, o item 5, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, a gente, com essa definição, a gente verifica como ela está integrada com a proposta de metodologias ativas. Né? Não cabe a gente pensar numa proposta diferente, onde perceba, né, a educação de uma forma distante, né, que não vai desenvolver essas competências nos estudantes. Então, a gente traz agora, né, dialogando com a Alice, esse trecho que tem bem a ver com o que a gente está passando nesse momento, principalmente nesse contexto de pandemia, onde os professores, coordenadores, direção, todos, né, da equipe escolar, né, a escola como um todo, precisou, né, se reinventar. Então, aí Alice, na obra de Alice, traz esse trecho, que é: entenda os seus meios, mas jamais deixe que eles sufoquem os seus sonhos. Então, por que eu trouxe esse trecho? É importante que a gente reconheça, que a gente reflita das nossas limitações, o que a gente precisa aprender, né? Mas que isso não nos sufoque, isso não impeça a gente de caminhar, de seguir em frente, de investir na nossa formação continuada e enfrentar os desafios, né? Porque a gente tem uma escolha, né? A gente pode escolher ficar, né, se estagnar, ou a gente pode fazer essa escolha de seguir em frente e aprender, e errar, e acertar, e buscar ajuda. Não tem problema nenhum fazer isso. Ninguém é perfeito, eu gosto muito de falar isso, porque a gente às vezes precisa lembrar, né? Nós somos eternos aprendizes. E aí eu trago uma reflexão, que essa reflexão ela norteou a minha dissertação de mestrado, que é como se construiu, e aí é uma questão que eu trago para a gente, né, para cada um de nós. Como se construiu a minha identidade profissional, o ser professor, né? Que influências que tiveram ao longo da minha trajetória escolar, ao longo da minha formação inicial, da minha graduação, da minha pós-graduação. O que é que foi importante, né? Que crenças que estão intrínsecas no meu pensamento e que repercutem na minha ação pedagógica, né? Então, o profissional de educação, ele precisa sempre se fazer essa pergunta, né? O meu ser professor, será que essa proposta que eu estou adotando, ela está colaborando realmente para a aprendizagem, né? Será que ela tem a ver com o que é essencial, né, para mim, o meu papel? E aí eu trago um trecho também do livro, vou ler rapidinho, vou tentar apressar um pouco, que a lagarta pergunta para Alice: quem é você? E a Alice respondeu meio tímida: no momento, nem eu mesma sei, mas pelo menos sei quem eu era quando me levantei esta manhã. Mas acho que desde então mudei várias vezes. Vejam que interessante isso, não é? O que é que chama mais atenção aqui para a gente? Essa capacidade de mudar. Isso é o que é mais interessante nessa fala. Você não saber quem você era de manhã, você achar que era de um jeito de manhã, e mais na frente você mudar completamente. Isso é algo muito positivo. Isso é fundamental no ser professor. Ele precisa estar sempre nessa construção. Eu estou ressaltando o papel do professor porque ele é fundamental nesse processo. Fundamental.
Não tem como implementar a proposta de metodologias ativas se o professor não tiver consciência do seu papel, do seu ser professor. Não tem como desenvolver. Então, a gente precisa partir realmente desse autoconhecimento, parar e nos perguntar qual é o meu papel na educação, o que é que eu quero, né? Quais são as minhas metas. E aí a gente traz alguns desafios e possibilidades, que são, na verdade, estão bem, né, imbricadas. Esses desafios e possibilidades que eu vou elencar, que eu elenquei aqui. Dentro da formação profissional, é importante, né, a gente ter essa consciência das limitações de habilidades tecnológicas, que isso se colocou como desafio, principalmente nesse período de pandemia, porque nós precisamos ter contato com a tecnologia de forma imediata, então não deu muito tempo de se preparar, a gente tem se preparado praticando, e que isso não é... Eu acho que muita coisa desse momento agora, né, que envolve a tecnologia, né, o professor, a gente teve que realmente se jogar nisso, né, perder um pouco esse medo da tecnologia e começar a lidar, entrar nesse mundo, né? E é bem importante nesse mundo. Exatamente, sim, a gente precisa, e aí, isso aí tem a ver com o quê? Com a formação profissional, que é um investimento na sua formação. Então, esse investimento, ele acontece de formas variadas. Não é só realizar cursos complementares, participar de formações na verdade, a própria troca entre os colegas de trabalho, ele também é um investimento na sua formação. No momento em que a gente expõe as nossas dificuldades, está aberto, que é muito importante, para escutar que contribuições, né, aquele profissional tem para nós, isso também é um investimento na formação. E o que é fundamental? A reflexão sobre as ações pedagógicas, como eu falei, durante todo esse processo de experimentação de metodologias ativas, na verdade, o que a gente tem feito são muito mais expressões, né? São exercícios, e que são importantes da mesma forma, porque é uma construção. E a gente, realizando esses exercícios, essas expressões de metodologias ativas, a gente caminha para realmente desenvolver de forma mais profunda. Então, fundamental a gente exercer essa prática, né, de refletir, né, o que é que a gente está fazendo, qual é a minha meta, qual é o objetivo de aprendizagem, quais são os caminhos que eu vou trilhar, né, junto aos alunos para poder alcançar essa meta, com o intuito de atingir o máximo de estudantes. Quando eu falo máximo, a gente precisa entender que o objetivo é atingir 100%. A gente sabe que provavelmente não vai conseguir alcançar essa meta, mas a gente precisa, quando a gente produz o planejamento pedagógico, a gente precisa ter em mente isso. Então, eu estou desenvolvendo o meu planejamento pedagógico para atingir todos os estudantes, aquele que tem deficiência também, principalmente, como eu vou fazer? Como é que eu vou planejar? Eu estou fazendo planejamento para atingir, mas tem uma parte dos meus estudantes que apresentam, né, algumas limitações e têm deficiências, né? Fazem parte do espectro autista ou qualquer outra deficiência. Então, o que é importante em metodologias ativas é você pensar nesse todo. Então, ter em mente que o objetivo é atingir 100%. E aí a gente vai com essa pergunta. A partir do momento que a gente define quais são os nossos objetivos, a gente vai pensar que direção eu vou seguir, né? E aí tem um trecho de Alice também, da obra, que é uma pergunta, né? Ou é uma pergunta não, é uma resposta a uma pergunta que ela faz. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, não é isso que nós queremos, né? A gente quer trilhar um caminho consciente do que estamos fazendo. E aí a direção que eu falei, né? Um lado para você crescer e o outro lado para você encolher. Então, é uma escolha. E essa escolha, se a gente quer trabalhar com metodologias ativas, a gente precisa pensar, ter em mente sempre
que a gente quer desenvolver a colaboração entre os estudantes. Então, como é que eu vou pensar meu planejamento, né? Que organização escolar da sala de aula, de disposição das carteiras e como é que eu vou circular também em sala de aula para promover essa colaboração, essa aprendizagem colaborativa, que tipos de atividades eu vou propor para favorecer essa construção. Cultura digital, a gente precisa, nós estamos inseridos nesse processo, não é algo do futuro, né? É algo presente. Né? Não dá mais para fugir. Não tem como. Estamos aqui hoje, não tem mais como fugir. Exatamente, não tem como fugir. Nós estamos inseridos numa cultura digital há um bom tempo e agora chegou o momento, né, inclusive com essa pandemia, ela trouxe esse lado também que tem um lado positivo. É importante a gente salientar isso também, né, apesar de todas as perdas, de toda a dor que causou, mas nós fomos forçados, de certa forma, a aprender, né? Foi uma motivação para a gente aprender. Autonomia, resiliência e empatia. Se a gente for observar, todos esses aspectos que eu elenquei aqui, eles estão imbricados. Não tem como a gente pensar em metodologias ativas sem pensar nesses aspectos. E aí, outros desafios. Nas ações pedagógicas, né, do professor, a gente precisa, primeiro, repensar o projeto político-pedagógico. Eu tenho participado de alguns congressos com especialistas de educação e eles têm enfatizado, inclusive, que para a gente, né, para a escola conseguir sanar, né, as dificuldades, as lacunas desse ano letivo, ela vai precisar de pelo menos 2 anos. Então, como é que a gente vai repensar esse projeto político-pedagógico para dar conta dessa reestruturação, onde o foco seja realmente abarcar o máximo desses estudantes que ficaram excluídos do processo. A gente tem relatos também de estudantes que têm computador em casa, têm acesso à internet, têm tudo, mas estão com muita dificuldade de aprendizagem. Eles não estão conseguindo acompanhar. Então, tem várias realidades, né? A gente sabe que em escola pública a gente tem outra realidade também, que é bem mais difícil, né, de exclusão. Mas também em escolas privadas a gente também tem desafios. Então, a gente precisa redefinir esse projeto político-pedagógico. Quais são os saberes que a gente vai priorizar? Será que tem como a gente mexer na estrutura? Que projetos nós podemos desenvolver, né, e pensar com foco na aprendizagem? Então, vai ser os próximos anos, a gente precisa realmente se voltar para trabalhar essa lacuna que a gente tem, né, diante desse contexto. Então, como eu já falei, a organização do espaço físico é muito importante para se trabalhar com metodologias ativas, deixa eu ver, o foco na aprendizagem, não nas metodologias, identificar as demandas e interesses dos estudantes, porque a partir daí você vai pensar o seu planejamento. Vai tornar a atividade, né, a sua proposta pedagógica mais atrativa, o engajamento será maior, provavelmente. A gente sabe que tem uma série de dificuldades, a gente sabe que tem cada estudante tem sua rotina, tem sua história de vida, né? E tem coisas que o professor não vai dar conta. Mas, dentro das nossas possibilidades, a gente precisa pensar nesses aspectos. Definir os objetivos de aprendizagem, selecionar estratégias, né, apropriadas para o objetivo, pensar no plano de ação para a educação, inclusive a avaliação também na perspectiva somativa e formativa, que eu já mencionei. Então, a gente traz aqui, como possibilidades. Tem imensas, tem uma variedade, uma gama imensa de possibilidades de se trabalhar com atividades remotas, que é o que nós estamos fazendo no momento. Então, a gente pode trabalhar canais de YouTube. Tem professores, inclusive, que criaram, né, a sua página no YouTube, fazem contação de histórias e postam também atividades, propostas pedagógicas, podcast, gamificação, experimentação, atividades sucintas. É muito importante. A gente sabe que
esse trabalho, né, no meio virtual, ele termina sendo muito mais cansativo. Tanto para o professor como para os estudantes também, que precisam ficar horas na frente do computador. Videoaula, Google Classroom também permite várias, né, situações didáticas interessantes. E o trabalho com arte, porque a arte ela vai contribuir para o desenvolvimento da criatividade, que é um dos aspectos que nós queremos enfatizar na metodologia ativa. E aí eu trouxe algumas, né, possibilidades, como eu falei, tem imensas, eu não ia trazer todas, mas são as que eu destaquei, que eu acho bem interessante e mais, de certa forma, mais fácil da gente lidar, que é o Google Classroom, o WhatsApp. Inclusive, na escola em que eu atuo, a gente tem trabalhado com o WhatsApp. O Kahoot, Google e o Canva. O Canva permite que você construa infográficos, convites, slides, tem uma série e é muito interessante porque você pode pegar imagens, você pode modificar, ele é, de certa forma, um PowerPoint mais avançado, digamos assim. E tem o Jamboard também, que você pode trabalhar com a ideia do post-it e outros recursos também muito interessantes. E aí eu vou trazer um pouco um relato de experiência, de uma forma simples, né? A gente está realmente de início, foi um desafio imenso, mas a gente está conseguindo dar conta, né? E são, assim, vale destacar que não são práticas de metodologias ativas, são expressões. Então, em algumas situações didáticas, a gente consegue visualizar expressões. Então, qual é a ideia? Que a gente vá se aprimorar, né, nesse caminho, nessa nossa trajetória, e ao voltar ao presencial, a gente seguirá nessa linha de pensamento. Então, para pensar, né, a proposta, quando entrou nesse período de confinamento, a gente partiu de uma pergunta: como podemos incentivar a participação das famílias no processo de aprendizagem dos estudantes? Por que família? Por que não só estudante? Porque nesse contexto atual, os estudantes dependem muito também desse aparato da família, porque eles estão em casa. Então, isso foi uma pergunta norteadora, né? A gente quer alcançar o máximo dos estudantes possíveis e não só alcançar, porque existe uma realidade de pais que têm apenas o celular e as atividades não serem realizadas no celular, né? Que é boa parte da vivência da gente, por isso que a gente adotou o WhatsApp. Então, a gente precisa muito dessa colaboração dos pais, precisa estabelecer uma relação de parceria. Outra questão que nos norteou foi como utilizar metodologias ativas em prol da alfabetização na perspectiva de letramento, porque a gente compreendeu que qual era o foco. A gente já iniciou o ano, né, dessa forma meio conturbada, então, o que é que a gente precisa focar? Alfabetização. Primeiro momento, vamos trabalhar em cima da alfabetização na perspectiva de letramento. Mas como é que a gente faz isso, né, trazendo elementos de metodologias ativas, né? Será que é possível? E aí eu vou mostrar um pouquinho o que é que a gente trouxe. Outra questão, como proporcionar ações colaborativas entre os professores? Então, essa foi uma questão que veio muito do pensamento da equipe gestora e coordenação. Então, a gente... Deixa eu ligar aqui o meu fone, né? Então, a gente vê, né, que tem esse momento, né? Aqui a gente traz uma prática, né, do Kahoot. São jogos que a gente construiu em cima de um conteúdo e permite que você trabalhe de forma assíncrona e assíncrona, síncrona e assíncrona com os estudantes, e é bem estimulante. Os canais de YouTube, como eu falei, aqui a gente vê, né, uma professora, Adriana Cunha, de atendimento de educação especial, e é interessante porque aqui a gente percebe o protagonismo, né? A gente percebe que os estudantes com deficiência, eles participam de lives e eles se sentem realmente autores e coautores nesse processo. Então, é bem interessante
Professora, eu trago também um outro exemplo, a professora Maria Rosângela, que também criou esse canal no YouTube, né, e ela realiza contação de histórias, né, dá dicas de atividades, e é bem interessante, está todo mundo atrás, né, de se aperfeiçoar. O Google Classroom, que a gente vê, né, o momento em que houve um fórum de discussão entre os estudantes pelo Google Meet, e aqui já é um aplicativo que a professora descobriu, né, onde ela pode colocar a atividade e, ao mesmo tempo, apresentar o vídeo explicativo. Aqui nós temos também videoaulas, né? A gente está tendo uma experiência bem interessante também com a educação infantil. Os professores optaram por trabalhar, não trabalhar na proposta, né, invertida, como eu falei anteriormente, né, postar as atividades pela manhã e à tarde, ser um momento de interação, de dúvidas e discussões. Elas optaram por fazer de forma síncrona, e tem sido um sucesso, que elas postam os vídeos e as crianças mandam áudio e fotografam as atividades, e é uma participação muito interessante. A gente tem aqui também os grupos de WhatsApp. Essa primeira imagem que vocês estão observando são grupos de planejamento. Então, a gente optou por fazer planejamento, integrar, né, as turmas, por exemplo, 4 turmas do primeiro ano A, B, C e D. Então, a proposta de trabalhar essa aprendizagem, essa construção colaborativa. Então, nesse grupo, os professores se reúnem e eles trocam, né, eles fazem as suas trocas, a coordenação, a gestão também faz essas contribuições, e tem sido uma experiência muito interessante. A gente também trabalhou aqui, a gente está trabalhando, né, com as turmas, né, com os alunos, onde se postam as atividades e fazem as interações também. Em relação à formação, o investimento na formação continuada dos professores. A gente já tinha uma prática de um projeto Jornada Pedagógica, onde a gente, a partir das demandas dos professores, de temáticas, né, sobre educação especial, sobre nutrição, a gente já trazia convidados no presencial para fazer uma conversa. E demos continuidade nesse período, né, de pandemia, trazendo também temáticas de acordo com a necessidade dos que se colocam, né, dentro da nossa realidade. Então, vocês podem perceber que tem, né, com psicólogos sobre as emoções, tem também a adaptação de atividades do ensino remoto para crianças com deficiência, uso do carro do Google Forms, e nós temos investido dessa forma também. E aí, para finalizar a nossa discussão, eu trouxe uma pergunta também que é basilar para a gente pensar, que é: que lembranças positivas marcaram sua trajetória escolar? Então, Lucila vai disponibilizar o link e eu peço para que vocês respondam. Essa resposta é diferenciada porque vocês vão precisar atribuir uma pontuação. Então, vai de 0 a 10. Então, vocês vão arrastar, né, tem alguns aspectos, vocês vão precisar arrastar de acordo com a importância que vocês atribuem a cada aspecto, né, que tem a ver com essa questão. Tá bom? Então, vocês podem começar a fazer para a gente continuar a nossa conversa e abrir para as perguntas. Conversa boa, não é? Tanta coisa que a gente está fazendo juntos, né? Tantas possibilidades, né? Um leque aí que foi aberto, muito bom, para a gente começar a pensar, refletir e fazer. Né? Estamos também nesse tempo de fazer, né? De botar na massa, começar, não podemos mais fugir da tecnologia, ela hoje já faz parte do tudo. E a gente está aqui hoje trazendo aí, abrindo o nosso leque, né, de informações, que são os professores, né? O professor, você dá aquele start e ele vai seguindo. E bom que aí está trazendo, gente, a gente não precisa estar só, né, Adriana? Exatamente. A colaboração, a troca até entre professores, né, é tão rica, né, enriquece
o trabalho e esse aprende com o outro. Né? Da mesma, tem uns que têm mais habilidade, né? Outros que precisam, caminham mais devagar, e essa colaboração acho que vai trazer um bom resultado. Está trazendo muitos ganhos, né? E a gente precisa ter essa consciência de que nós estamos aprendendo. Então, não tem problema se errarmos, porque, né, cometemos equívocos, porque a gente tem a meta principal, que é de crescer, de avançar. Então, a gente precisa ter isso em mente e não se frustrar na primeira tentativa, nas primeiras tentativas, não é? É importante a gente ver. Deixa eu verificar aqui como é que está a resposta. Ó, a gente já tem. Deixa eu... Está compartilhando? Sim? Sim. Vocês conseguem visualizar? Sim. Pronto. Então, que lembranças positivas marcaram sua trajetória escolar? E aí a gente vê, ó, 38, né, interação, a interação que acontece, né, entre a comunidade escolar, o afeto, a aprendizagem, bem disparada, teve a maior pontuação, 45, a ação docente, já foi menor, e a ludicidade, 38. Então, a gente vê, assim, os 3 pontos principais, né, que foi a aprendizagem. Que bom, né? Eu não realmente me surpreendeu. Eu não esperava que a aprendizagem fosse ter essa pontuação, né, fosse ter esse destaque nessa pesquisa, né, nessa enquete. A interação e a ludicidade, né, que é mais comum, e é muito interessante a gente ver como é que isso está sendo representado. Então, olha, se a aprendizagem ganhou, né, nessa enquete, né, teve uma pontuação maior, isso nos diz que essas pessoas tiveram boas experiências, né, tiveram algumas experiências marcantes que contribuíram para esse processo de aprendizagem, para isso marcar mais em relação à ludicidade, à interação, né? Que bom. Fica muito feliz com isso. Então, para finalizar minha fala, eu trouxe aqui, né, um trecho da obra também de Alice no País das Maravilhas, que é uma mensagem que eu quero deixar para todos vocês. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Então é isso, gente. Eu quero deixar essa mensagem para vocês se empoderarem, né? É a palavra, né, da vez agora, empoderarem, terem coragem de arriscar, de meter a cara, e de aprender, e de se equivocar, e retomar, e avançar cada vez mais. Então, a gente consegue chegar. Se a gente quiser, se a gente tem um sonho, a gente tem uma meta, a gente precisa seguir adiante e ter força de vontade para conseguir. Apesar de todos os obstáculos, nós temos consciência, né? Quem está hoje, né, atuando como professor precisa ter muita consciência do seu papel. Como ele é importante, que representatividade ele tem, representatividade tem na vida do seu estudante. Às vezes a gente tem uma responsabilidade, a gente marca de uma forma tão profunda que a gente nem se dá conta. Né? E a gente só vai se dar conta quando reencontra aquele estudante anos depois. Né? Quem nunca teve essa experiência? Né? E aqui nós temos algumas referências que utilizamos. E é isso. Eu concluo a minha fala, né, e deixo aberto para agora a gente continuar a discussão. E eu vou completando aqui, né? Um momento assim de muita expectativa no começo, da gente ver, achando que ia ser algo novo, algo que a gente não conhecesse, não é algo que trouxesse uma grande novidade, e trouxe, porque tudo que a gente escuta, a gente aprende também, a gente ressignifica aquilo, né? O conhecimento, mas a gente está vendo também que é uma coisa já presente no dia a dia do professor, né? Muito falado já há alguns anos sobre muitas coisas que você colocou. Parece que chegou a hora. A impressão que eu estou tendo é que chegou a hora da gente começar a usar tudo aquilo que nós ouvimos, colocar em prática, nos organizar,
nos planejar, né? E nessa conversa hoje você trouxe esse leque aí de caminhos que você pode estar estudando e construindo e seguindo para buscar o aprendizado, não é? Que a gente viu que o importante, o que permeia aí é o aprendizado e a forma com que ele vai se dar, né? A gente lembrando agora que esse aluno ele é protagonista desse conhecimento dele também e que nós, professores, somos os mediadores e que vamos provocar isso neles. Temos que provocar para que eles possam crescer, né? E nessa provocação, a gente vai buscando a gamificação, a gente vai buscando a sala de aula invertida, uso de laboratório, né? As diversas possibilidades, né, que vão ampliar esse conhecimento. Realmente, assim, foi uma conversa muito gostosa, né? Eu saio daqui, assim, feliz com essa conversa, né? Achando que ia ser uma coisa tão diferente. Não, a gente já ouviu, a gente já... Vamos agora construir e atuar nisso. Adriana, obrigada por esse momento tão gostoso aí. Tem aqui uma... quais os impactos que você acha que a prática docente sofrerá pós-pandemia? Olha, eu vejo que vai haver uma série que já está impactando, não é algo distante, já está impactando. Eu acho que nós estamos trilhando o caminho sem volta, né? O que, quando retornarmos, né, ao presencial, a gente vai trazer tudo que a gente está aprendendo agora e vai articular com o presencial, com o que a gente já trabalhava no presencial. Então, eu acredito que o maior impacto é essa mudança de paradigma. É esse novo olhar que a gente vai ter em relação aos estudantes, à nossa prática. É muito mais no sentido de reflexão. E eu vejo isso como muito positivo, né? Como você bem colocou, não é? A gente estava, de certa forma, protelando, achando, vai chegar um dia, é uma coisa que está distante, e a gente hoje está vendo que é realidade. Não tem como a gente fugir. É algo presente na nossa vida e eu acredito que o maior impacto no professor, né, no profissional da educação. A gente vai ter outros que a gente tem um indicativo de, por exemplo, de como será a questão da aprendizagem, né? Como é que primeiramente a gente precisa fazer uma avaliação. Avaliar, mas no sentido de avaliar para classificar, mas para entender quais são as demandas dos estudantes que a gente vai receber, que vão retornar para a gente. Como é que eles estão? Porque a gente está trabalhando virtualmente, mas a gente não tem exatamente essa realidade. Como é que a gente sabe que, em alguns casos, né, tem estudantes que, no meio virtual, requer muita disciplina, requer um estudo constante e para a criança é bem complicado. Então, como eu falei, a gente tem muitos relatos de pais desesperados, porque as crianças não estão querendo fazer as atividades, estão cansadas. Então, esse é outro desafio, né? Outro impacto. Como será esse retorno? Como é que as crianças vão chegar para nós? Mas não é uma condição que a gente precisa se desesperar. Não, é um pontapé inicial, é algo que a gente precisa identificar quais são as demandas para pensar o nosso planejamento pedagógico. Eu não sei se eu consegui responder, né, e se quem quiser complementar a fala, mas eu penso que é mais nesse sentido. Acho que um outro fator que talvez a gente tenha, né, aquele aluno também que acompanhou, que cresceu nesse processo, que se integrou, ele também acho que ele vai cobrar do professor, né, as novas ferramentas, né, os novos caminhos. Acho que eles também vão ter esse, olha, a gente já fazia isso, a gente usava o computador, a gente usava o telefone, a gente usava o WhatsApp para responder, e aquele outro programa que a gente usou, eu creio que vai ter esses ajustes, né, para um avanço. Outra tem aqui, repensar nossa prática, sempre é necessário para que possamos crescer enquanto profissionais. É bem interessante essa afirmação, né, que a Helena coloca, Helena Soares,
que é fundamental. Então, nessa discussão que a gente está trazendo de metodologias ativas, não só em relação a isso, mas pensar no papel do professor, né, o ser professor, isso está imbricado, esse repensar da prática precisa estar imbricado, a gente precisa estar o tempo todo repensando, né, e tudo com foco no objetivo de aprendizagem, né, as nossas metas, nós precisamos realmente ter esse direcionamento. Então, por isso, é tão importante o planejamento pedagógico. Sem o planejamento pedagógico, fica muito complicado a gente fazer um trabalho de metodologias ativas. Então, a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter uma organização, o próprio professor precisa colocar o objetivo, então, fazer aquele planejamento realmente para poder nortear a sua prática, né? Porque se você não tem condições de você trabalhar no improviso. Então, a gente precisa, eu destaco bastante a importância do planejamento. Até porque o aprendizado vai dar pela construção, né? Como a gente também não vai ter certeza da chegada lá e como vai ser o resultado, então esse planejamento, né, atualmente, ele é necessário ser feito mesmo, né, repensado a cada hipótese, né, a cada aquisição de conhecimento do aluno. Então, isso tem que ir modificando mesmo. Eu concordo que o planejamento ele precisa, sim, ser organizado e reorganizado. Exatamente. A gente precisa estar sempre refletindo, não é, sobre a nossa prática. Por isso que é tão importante a gente estar aberto às trocas, né, às contribuições dos colegas, as críticas, quando são construtivas, são muito importantes. Né? Essas intervenções, às vezes você relata um problema, uma situação de sala de aula para um colega onde você já pensou, já colocou em prática várias estratégias e não está funcionando, e de repente você conversa com um profissional que adotou uma estratégia e você experimenta, então é muito de experimentar, você faz essa experiência e dá certo na sua sala de aula. Então, a gente precisa ter essa abertura, né, para o diálogo, para a colaboração, e é isso. Eu espero ter respondido a pergunta, muito obrigada. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Gente, o que tem aqui coisa boa. Viu? São muitos. Eu acho que esse período deveria se chamar Família Jackson. Para ser a família Jackson, né, porque consulta online já está acontecendo, aula online já está acontecendo. Só está faltando fazer um robô Rose, fazer as coisas, e o carro na garagem, que é igual do Jackson, para eu voar. Né? Porque as ferramentas a gente está usando e Jackson, a família Jackson, acho que seria o ideal. Parabéns, Adriana, você deu show, né? Não foi surpresa para a gente. Sene é uma regente nata aí no comando aí também, mas não foi surpresa para a gente, não é surpresa para mim. Estou suspeita para falar, porque vocês são da minha família Ricardo Gama. E a família Ricardo Gama está em peso no chat. Ai, que coisa boa. Da direção. Olha aí, nossa gestora. Excelentes contribuições. Parabéns, meninas. Rosiane, a nossa técnica da divisão de inclusão de Olinda, parabenizando. Maria Bethânia, perfeito. Cecília está aí. Cecília está como Armando. Lucila, é que ela entra com o do marido. Digo logo, viu Cecília? Rosângela está aí, Débora está aí. Quer dizer, a gente está em peso. Sônia gerente da Educação Especial do Recife. Parabéns, assunto altamente relevante, tratado com objetividade. Gente, o chat está todo em elogio. Agora, eu pedido... Eu acho que foi de Ilza Buarque. Ela quer rever o pensamento. A última frase de Alice. Que tá a última frase. A última frase de Alice.
Do impossível, né? Que quando você pensa que é possível. Né? Deixa eu botar aqui. Vamos atender o pedido de Ilza. Acho que foi Ilza que. Isso. Vocês conseguem visualizar? Aí. A forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Ei, a Elisângela também está aqui. Eli, minha coordenadora até o ano passado, lá de Olinda, lá do Caíque. Agora ela não é mais, não está mais com a gente. Está em outra escola. Mas que bom, que bom. Helena está dizendo que tem orgulho dessa equipe. Eu também tenho, Helena. Tenho. Tem mais uma fala, Maria Bethânia, os recursos tecnológicos hoje usados pelos professores e tendo a aceitação dos estudantes é algo positivo para futuras situações adversas. Realmente, né, a gente, né, trouxe essa linha de pensamento, né, e acreditamos que vai ser realmente incorporado. Não tem mais como a gente voltar atrás e dizer, vamos sair dessa pandemia diferente, não tem mais como ser como era antes. Então, a gente precisa ter isso em mente e se adaptar a essa nova realidade, né? E que eu acho maravilhosa, porque eu sou fã de trabalhar com tecnologia, sempre aprendendo, mas eu acho que isso é um ganho para, né, todos os professores, né? Apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, isso é um ganho muito, muito importante para a nossa formação. E, Adriana, a gente sempre escutava, né, na nossa formação continuada ou inicial, os professores sempre falando, né? Vocês têm que ver qual é a metodologia que vocês vão usar. As crianças de hoje não são mais aquelas crianças do passado, elas estão muito antenadas em outras coisas. E a gente, muito timidamente, a gente tentava, né, entrar nessas tecnologias. Mas agora a gente foi forçado, né? Então, no início foi muito difícil para mim. Eu peguei muito aí carona aí com a Adriana, né, que saía mexendo, aí tive que aprender, entrei até naquela formação do Kahoot, né, pelo Ricardo Gama, mas é só ganhos, né, e de ambos, né, professor, aluno, mas e parabenizar, viu, vocês, né, de uma forma bem leve, né, trouxe de forma a teoria, né, conectada com a prática. Então, você falou aí, até filosoficamente, trazendo aí a Alice, mas sempre de olho na prática, né? Que é assim, interessante, né, hoje. E Seine também com suas contribuições, né? Porque Seine aí está suando, né, Seine? Com essa tecnologia, mas ela, mais do que nunca, Seine é a prática em pessoa. Muito obrigada, viu, vocês duas. Foi ótimo, ótimo mesmo. Nós que agradecemos, né, o espaço, o trocar, crescer também, né, Adriana? Também cresceu nesse momento aqui, fazendo as colocações se tornarem claras, né? Nosso objetivo, acho que era esse. E a Adriana, com as contribuições dela, de estudos, pode aí colaborar. Não vamos esquecer a palavra, colaborar. Colaborar, Gente, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de participar desse projeto que vocês têm, que é muito rico, né? Vocês estão sempre trazendo lives, né, com temas pertinentes, né? E eu convido a todos para continuarem participando das próximas. Foi muito, muito bom ter essa conversa com vocês. Eu quero deixar, né, uma mensagem de parabenização a todos os professores, a todos nós, né? Porque coordenação, gestora também é professor, né? A gente não pode esquecer disso, não somos professores. Nos parabenizar, né? Por essa ousadia, por essa coragem, esse enfrentamento, né? Nós não colocamos, né? Isso não impediu, né? A gente realmente avançou, né? Metemos a cara, como se diz, e estamos aí aprendendo, né? Aprendendo com tudo, aprendendo a trabalhar em grupo, aprendendo a colaborar, né? Aprendizagem colaborativa. E eu quero agradecer imensamente a todos que participaram também, né, desse momento.
equipe, dizer a vocês que sigam investindo em sua formação. Quem me conhece sabe que eu incentivo bastante. Eu faço ligação para você, saiu o edital do mestrado, hein? Vamos lá, eu tenho essa prática realmente, porque eu acredito no professor como produtor de conhecimento. Eu acho que o professor tem muito para contribuir, seja em congressos com relatos de experiências, seja aprimorando, né, sua formação. E eu quero deixar meu agradecimento a todos vocês e parabenizar por essa proposta, né, essa conversa sobre metodologias ativas e tantas outras que vão seguir. A Adriana só tem um lembrete antes de acabar, né, Adriana, sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Sim. Tem sim. Amanhã começa, né, a Semana da Pessoa com Deficiência. E aqui, nesse mesmo canal, até a próxima sexta-feira, nós vamos ter sempre uma live. O tema é inclusão, esporte e lazer, promovendo o protagonismo da pessoa com deficiência. E aí a gente vai estar com atletas e com pessoas que promovem o lazer para a pessoa com deficiência. Então, a gente vai ter basquete sobre rodas amanhã vai ser de 4 horas da tarde. De segunda a sexta-feira, a gente vai ter para atletas de disco, dardos, arremesso de disco, dardos e peso. Temos também tiro de arco com flecha. Olha, tá chique. Vamos ter a presidente da Escolinha Inclusiva de Surf, né? Também é um projeto belíssimo, feito nas praias de Olinda. Vamos ter também o coordenador do projeto Rodas da Liberdade, que é o projeto que tem o projeto Praia Sem Barreiras de Porto de Galinhas. Então, a gente vai ter tudo. E vai encerrar na sexta-feira com uma live com o palhaço Tio Silvinho e a professora de música e cantora Helena Luciano, toda voltada para a criança. Vai ser uma grande festa na próxima sexta-feira. Então, tudo isso a gente vai estar divulgando aí. Quem quiser o certificado, procura aí nos comentários, tem um e-mail da Divisão de Inclusão, envia para lá que Rosiane vai estar enviando para vocês. Tá bom? Só é mandar um e-mail para a Divisão de Inclusão ou para a SRM normacoelho@gmail.com, e a gente também encaminha para a Rose e Rose envia. Adriana, Teine, beijo. Lucila, mais uma vez, valeu a parceria. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, 4 horas.